da Palavra de Deus mais uma vez, em mais um domingo, mais uma vez via Zoom, nos alcançando aí uns aos outros, né? Podendo se ver e falar. Eu estou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida e acredito que você também esteja grato a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Então, é muito importante a gente agora tentar se esvaziar de nós mesmos, né, para nos conectarmos com aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, à nossa mente, para que juntos a gente ouça a palavra de Deus e que possamos nos sentir desafiados, mas muito mais gratos por aquilo que nós vamos ouvir, sem o peso, mas tomando decisões que vão nos levar para perto de Deus, porque é isso que Ele quer, né? Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós, como indivíduos que Ele ama muito. Então, hoje, temos um tema hoje, se você ainda não pegou, né, o seu caderninho, a sua caneta, onde você costuma anotar aí as pregações, sejam de domingo, seja na semana, ou seja num tempo, ou seja até no seu tempo com Deus. Então, nosso tema hoje é crescendo espiritualmente e ajudando outros a crescerem. Porque você não é o mesmo de quando você se tornou um cristão. Você pode ter aí alguns meses, alguns anos, alguns mais do que anos na fé, você não é o mesmo, de maneira nenhuma. Quer dizer, você está em um estado de crescimento. Deus tem dado a isso você discernimento, sabedoria, para que você possa crescer em conhecê-lo, em se relacionar com ele. E aí, ele espera que você ajude outros a crescerem. Da mesma maneira como Jesus fez com os discípulos dele, como Paulo fez, como Timóteo fez, como tantos outros aqui, né, na palavra de Deus assim fizeram. Então vamos em Efésios 2. Então a Bíblia diz assim, em Efésios 2, começando no versículo 17. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É uma escritura, né? Parte de um contexto aqui de versículos incrível. É incrível isso, né? Você pensar sobre o que está sendo dito aqui, de quem éramos e hoje o que somos, e como estamos conectados. E ele fala sobre ser membros da família de Deus, de ser estrangeiro e forasteiro. E é assim, né? Nós não nos conhecíamos, vivíamos cada um lá com a sua vida, no seu mundo, com os seus problemas, com as suas situações. De repente, você conhece a Cristo e você começa a se transformar e começa agora a ter pessoas ao seu lado que você não conhecia e começa a viver as situações que a pessoa vivia, como estrangeiros mesmo, como forasteiros, né? Você começa a conhecer a vida dos outros e assim tentar ajudar os outros. Porque se a igreja, como igreja, né? Se a igreja é um corpo, somos o quê? Os seus membros. Se a igreja é um edifício, nós devemos ser os tijolos que o constituem.
Se a igreja é a família da fé, somos parte dessa família. As ovelhas estão em um rebanho e os galhos em uma videira. Do ponto de vista bíblico, se somos cristãos, temos de ser membro de uma igreja, do corpo de Cristo. E ser membro de uma igreja não é apenas, né, o registro, que é incrível, em nossas memórias, do dia do batismo. Nem é uma afeição por um lugar familiar, e nem é uma reunião de amigos que gostam de estar juntos. E é assim, cristãos gostam de estar juntos, gostam de ser uma família, gostam de participar um da vida do outro, né? No sentido cristão. Então, não é só apenas um lugar, ou só ter memórias, ou só, né? Precisa ser, e tem de ser, o reflexo de um compromisso vivo. Você ter um compromisso vivo com Deus, ligado à igreja, onde Cristo é o cabeça. Quer dizer que, como membros da igreja, como seres humanos que somos, vamos errar em diversas coisas, uns com os outros, mas quando você olha para o cabeça, que você já tem e que é Cristo, o perdão ali, a graça ali, a misericórdia ali, você sempre pode recomeçar, né? Eu gosto disso, né? De você poder recomeçar. Porque se tem de ser o reflexo de um compromisso vivo, se não for assim, não terá valor algum. Porque se Jesus Cristo é vivo em você, você precisa ser vivo na vida cristã e vivo na igreja. Vivo lá dentro, servindo, amando, horas sendo corrigindo, horas sendo corrigido e horas corrigindo. Por quê? Jesus quer ser vivo em você, quer ser vivo em nós, para que a igreja dele seja viva. E essa igreja que é dele também é nossa, porque você faz parte como membro do corpo de Cristo. Quer dizer, o ser membro de uma igreja significa ser incorporado numa caminhada prática do corpo de Cristo. Caminhamos juntos, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com os nossos problemas, com as situações. Significa viajar juntos como estrangeiros e peregrinos neste mundo, enquanto nós nos dirigimos, né, ao lar, ao nosso lar celestial. Não é o seu lar, é o nosso lar celestial. Então, é a nossa igreja, onde Cristo é o cabeça. Onde nós nos preocupamos como a igreja está, como o outro está, como eu estou. Você se preocupa, porque Cristo se preocupa com você. Unir-se a uma igreja é um reflexo exterior de uma vida interior. Você tem uma vida exterior, que o interior, que é onde Cristo habita em você, te move ao exterior ser algo diferente, completo, e não complexo, mas completo, por causa de Cristo. E eu queria fazer algumas perguntas para cada um de nós, né? Ter desejos para o crescimento espiritual são bíblicos? E isso ainda é aceso em você? Se são bíblicos, se você responde que sim, ainda você busca isso? Você ainda tem sonhado em crescer espiritualmente com Deus? Não crescer para ser alguém na igreja, mas crescer para ser alguém que serve na igreja. Por causa do entendimento que você tem, que você e eu, nós somos servos inúteis. Nós já fazemos porque sabemos quem éramos e quem somos agora, pela morte de Jesus na cruz. E isso faz de você e eu apenas servos. Você ainda tem desejos por crescimento espiritual? E se isso é bíblico? Ou podemos ser cristãos que não se envolvem,
estão acomodados, ociosos e até seguros de si. Outra pergunta é: se quisermos crescer em nossa vida espiritual, como indivíduos e como igreja, nós podemos fazer isso? Sim ou não? Podemos fazer isso? Outra pergunta é: o crescimento espiritual é realmente importante na sua vida, na sua busca? E o que você faz pelo seu crescimento espiritual? Você prefere a morneza? Você acha que do jeito que hoje está, está bom? E é interessante como dentro de nós, quando a gente ouve coisas assim que nos desafiam, que vão até ali, tenta pelo menos desafiar e chamar você para o padrão de Cristo, a gente pode pegar e só se sentir acusado ou cobrado. Mas se você andasse com Jesus, como seriam as coisas que Jesus falaria para você? Imagina você ouvindo, né? Você vai falar alguma coisa para Jesus, aí Jesus falasse como falou para Pedro, filho de Satanás. A fé de vocês é muito pequena. Vocês não entendem ainda. Você abaixaria a cabeça, né? Iria embora, se sentia um inútil, pegava sua autoestima, jogaria lá no esgoto, ou você pegaria aquela oportunidade de refletir e pensar e dizer: eu vou para Deus. Eu quero conhecer mais desse Deus. Eu quero andar com esse Deus. Porque Ele é incrível. Olha o que Ele já tem feito. Olha a minha vida, olha a minha caminhada. O que Ele fez, Ele quer fazer mais ainda. E eu quero participar disso. Quem eu não estou alcançando? O que eu não estou fazendo? Eu vou fazer. Quem você sente que você está ajudando espiritualmente hoje? Quem você ajuda espiritualmente hoje? Com quem você está conectado e ligado ali, que você está ajudando espiritualmente? Como Jesus fez com os discípulos e depois os discípulos fizeram com outros. E há tantos exemplos ali na Bíblia, e um exemplo claro para nós, né, de Paulo com Timóteo. E aí Silas, e aí Priscila e Áquila, e tantos outros. Se crescemos espiritualmente, vamos ajudar outros a crescerem. Em 1 Pedro 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que interessante, né? Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. Bom, eu vim, né? Moro agora no interior, e sabe qual é o tipo de leite que eu tomo aqui? É o leite puro, direto da vaca aqui. Direto ali da vaca, né? Atravessa a rua, e aí tem lá uma pessoa que vende o leite, já tira da vaca, e eu tomo esse leite puro. E é assim que Deus espera, né? E ele fala: desejem de coração. Sabe, a nossa maior luta está dentro dos nossos desejos do coração. O coração ele é enganoso, como a gente sabe, como a Bíblia diz. Então a gente vai desejar o que Deus quer ou o que a nossa natureza humana quer? O que a gente vai desejar? E ele fala um leite espiritual puro. Por quê? Para que por meio dele cresçam para a salvação. Existe um caminho a ser feito, né? Crescer com Deus, crescer para a salvação, para estar um dia com Ele. Então, isso é extremamente importante para mim e para você pensarmos, né? Porque
Para aprendermos sobre o que de fato, o que de mais necessitamos em nossa vida, precisamos nos voltar para Deus. Como está a sua vida? Não interessa. Em certo sentido, você precisa voltar para Deus. Você está com problemas, está com situações, está ali lutando, está difícil, se volte para Deus. Você vai encontrar a solução em Deus. Talvez as pregações que você ouça de domingo, na semana, até te ajude. Mas se você não se voltar para Deus, não vai ter efeito. Vai ser algo em vão. Porque você precisa fazer a sua parte, que é se voltar para Deus. Nós precisamos ser uma igreja edificada sobre a palavra de Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus. Uma igreja que estuda a palavra é uma igreja que ajudará seus membros a crescerem em sua vida espiritual. Por que que nós estudamos a Bíblia com as pessoas? Por que que você fala de Deus para as pessoas? Por que que você quer ensinar as pessoas sobre Deus? Para que elas cresçam com Deus, para que elas entendam o que Deus quer para elas, como um dia e como possivelmente você entende. E nós crescemos quando entendemos mais da verdade a respeito de Deus e de nós mesmos. Conhecer Deus não é uma coisa assim tão simples, né? A gente luta, porque nem tudo aquilo que Deus nos diz que temos que fazer é o que queremos fazer. Não é. Somos seres humanos. Temos uma guerra dentro de nós, como foi dito no domingo passado, né? Sobre as leis. A lei do pecado, a lei de Deus e a lei do Espírito Santo. Até chegarmos na lei do que o Espírito deseja para nós, nós passamos pelos conflitos das nossas vidas, dos nossos maus desejos, para chegarmos aos bons desejos. Então, se queremos crescer, aí nós vamos crescer, e crescemos quando entendemos mais do cuidado de Deus e de seu caráter. O caráter de Deus é perfeito, o nosso é um caráter que precisa ser moldado com a vontade de Deus. Nós crescemos quando nós lemos, né, o relatório bíblico sobre a escolha que ele fez de um povo e do seu lidar com esse povo. De Deus, ele lida com a gente, né? Ele quer lidar com a gente. Em meio a circunstâncias, muitas vezes, bem difíceis. Você já teve momentos difíceis na sua vida, momentos difíceis com Deus, e você sentiu Deus te moldando, mexendo com você? E nós somos encorajados a ver todo o panorama, né? O plano, o significado daquilo que Deus tem na Bíblia, que nos atinge diretamente, né? Vemos mais do caráter de Deus quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente lê a palavra de Deus, né? Começamos a crescer em nosso conhecimento dele. Nossa, Deus é bondoso, Deus é soberano, mas Deus, ele é justo, Deus, ele nos agrada disso, Deus. Vamos começando a confiar nele, se nos relacionamos com ele. Como é que eu e você crescemos na nossa capacidade de confiar mais em Deus? Você cresce nessa habilidade, em parte, por meio das dificuldades pelas quais Deus permite que você passe. Você passa por aquelas turbulências, aquelas situações difíceis, e se você continua ali firme, fiel, você sai mais forte, né? Você sai mais preparado para enfrentar tantas outras situações. Mas a experiência é somente uma parte do crescimento que Deus quer te dar, que Deus quer te dar muito mais. Isto é o que lhe dá a oportunidade de confiar em Deus. Quando você passa por momentos difíceis e você vence esses momentos, e como a vida não acabou, outros momentos vão vir e você vai estar mais maduro, mais consciente dos planos de Deus para você em meio às coisas que vão acontecer. Confiamos em Deus porque ele se tem revelado completamente digno de confiança. Pergunte a você mesmo e responda para você mesmo. Deus para você é digno de confiança? Eu confio em Deus 100%.
Deus, manda o que você quiser para a minha vida. Eu confio em você 100%. Não adianta, eu vou confiar em você 100%. Vamos lá. Quando as coisas vêm, somos provados de fato a confiar. Balançamos, né? Fica difícil. E Deus quer que a gente confie nele. Porque o que ele enviar a nós, e naquilo que a gente for viver, Deus sempre vai estar junto de nós. Em 1 Coríntios 3, quando eu fiz a pergunta, né? Quem você está ajudando a crescer? Porque olha o que a Bíblia diz aqui, 1 Coríntios 3, do 1 ao 5. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu acho interessante, né? Isso, quando ele fala aqui nesses primeiros versículos, eu sou de Apolo, ou eu sou de Paulo, pessoas que ajudaram pessoas a crescerem na fé e que depois essas pessoas começaram a se perder em algumas coisas e essas pessoas se sentiram responsáveis por ela. E olha que continua dizendo os versículos assim, porque eu e você temos que pensar nesses versículos a seguir. Ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez e dá, né, o crescimento, mas ele fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um ser recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Você se sente parte da igreja. Ou você poderia dizer, eu não me sinto parte da igreja porque as pessoas não me fazem me sentir parte. As pessoas não me acolhem. As pessoas isso, as pessoas aquilo. Podemos dizer isso. Mas você não faz parte da igreja porque essas pessoas estão na igreja. Você faz parte da igreja porque a igreja é de Deus e o cabeça é Cristo. Então, se você olha para pessoas, é como se você estivesse olhando para, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Você precisa pertencer a Cristo e servir a Cristo, e assim você serve a igreja, e assim você ajuda outros a crescerem de maneira efetiva, porque cada um de nós precisa crescer. E ele fala como cooperador, como cristão, como discípulo. Você precisa querer ser um cooperador. Onde eu posso cooperar dentro do edifício? Como um tijolo. E aí também, em 1 Coríntios 14, 12, a Bíblia fala, assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Qual é a importância da igreja na sua vida? É a maneira como você vai ajudar a igreja a crescer. Você vai ser parte de quem ajuda a edificar a igreja. A importância da igreja. Como eu disse, né? Você já falou mal da igreja alguma vez? Estamos falando mal do cabeça. Então, o cabeça está errando. Então, o cabeça, que é Cristo, não tem como nos mover, não tem como nos mudar, porque, né, essa igreja não muda. Essa igreja é isso, essa igreja é aquilo.
sendo que eu, parte da igreja, preciso mudar, para que a igreja mude. E para isso, eu preciso ajudar os outros a crescerem, a amadurecerem. Somos instrumentos nas mãos de Deus para isso. Isso quer dizer o quê? Que eu e você temos que regar, regar, regar e deixar Deus trabalhar. E é muito mais fácil para nós, muitas vezes, só orarmos do que falarmos com os outros de fato aquilo que vemos e enxergamos. Em Filipenses, né, 2, aí, do 14 a 16, olha o que a Bíblia fala. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Olha, e agora, né? Se eu não sou de Paulo, se eu não sou de Pedro, se eu não sou de Apolo, Paulo que está dizendo à igreja que ele, no final das contas, ele vai ficar orgulhoso de não ter corrido nem se esforçado ali inutilmente. Você já se sentiu algumas vezes fazendo algo pelas pessoas, amando as pessoas, dando o seu melhor? Isso é inútil. Isso não vai dar em nada. Isso não vai... Existe uma responsabilidade nossa e também da outra pessoa. Mas Paulo chama a atenção aqui de ter se esforçado, né? E ele fala um esforço que torna-se inútil, né? Inutilmente. E aqui ele fala logo no começo, né? Façam tudo sem queixas nem discussões. Se você vai fazer, você precisa tentar fazer com alegria, com entusiasmo, com entrega. Se for corrigir, é com alegria, com entusiasmo e com entrega. Se você vai só lutar, é melhor você não fazer. Melhor não fazer, porque você vai ficar lutando. Por que você vai fazer? Mas sempre vai ter que ter alguém para fazer. Porque a igreja é assim, num edifício, não pode um só fazer. Os outros precisam se colocar à disposição para fazer, para servir. Então não adianta a gente querer fazer para que depois aquilo vire um peso para você, porque você achou que outras pessoas que poderiam servir, que poderiam fazer e não fizeram. E você pode ter até razão. E é verdade. Todos, como parte do corpo, precisam ajudar. Mas a partir do momento que você se dispôs a ajudar, não reclame. Ame. Ame para que outros possam ajudar. Temos que constranger com a nossa servidão. E se continuar do mesmo jeito, continue servindo, porque você está fazendo para Deus, não para pessoas. Se é para Deus, Deus vai recompensá-lo, né? É isso que ele fala. Então é importante eu e você pensarmos como queremos fazer as coisas para Deus. Encorajar sempre é bom, mas as glórias sempre é para Deus. Encorajamento ajuda muito, né? Nós temos que nos encorajar. Não é a primeira vez que você ouve isso. Em 2 Coríntios 5:1, a Bíblia fala: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Quer dizer, a nossa construção humana aqui, ela está longe de ser perfeita. Mas o que é construído por Deus e que já está pronto, é perfeito. Uma casa eterna nos céus. Não é uma casa temporária da qual eu e você aqui vivemos e temos, tanto física quanto espiritual. Não é. Essa casa é eterna. Se alguém prometer para você algo eterno nessa vida, um dia vai acabar também. Pode depois a sua família usufruir, mas você não vai usufruir para a sua eternidade. O que você vai subir da sua eternidade é a sua construção hoje com Deus. Em 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13, a Bíblia diz que o Senhor faça crescer, e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos,
a exemplo do nosso amor por vocês. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Imagina, olha, vamos tentar entender o que esse versículo está dizendo. Ó, que o Senhor faça crescer, o Senhor faça crescer. E transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. Existe aí um amor que é dado uns para com os outros e para com todos. A exemplo do nosso amor por vocês. Aqui ele está falando, né? Paulo aqui, a igreja, de outros com ele, que estavam nessa igreja, ou que passaram por essa igreja e derramaram todo o amor como um exemplo. Então, é possível, então, e é necessário eu e você nos amarmos, cuidarmos uns dos outros, nos preocuparmos uns com os outros, nos considerarmos uns aos outros, como a Bíblia nos diz. E aí depois ele fala que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus. Quer dizer, que ele fortaleça. Então, onde e como nós precisamos e podemos fortalecer o nosso amor? Através do nosso relacionamento com Deus. Que você passa, que você já ouviu e que você pode ler. Olha, ame o seu inimigo. Como é que você pode amar o seu irmão se você não ama Deus? Como é que isso, como é que aquilo? Tire primeiro o cisco do seu olho, para depois você falar do outro. E ele fala, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Quer dizer, Jesus, na volta dele, ele quer reunir todos os seus santos. Todos. Então, nós temos que entender e procurar olhar para nós e conversarmos, você como casado, com a sua esposa, com o seu marido, ou se você que é solteiro, fala, querida ou querido, quem nós estamos ajudando a crescer? E você pode dizer, mas eu não tô, eu tô mal, eu isso, aqui tô dizendo, não, e aí? Vai parar nisso, né? Então, querido ou querido, ou você que não é casado, vá para Deus. Ore. Busque a Deus. Se renda a Deus. Deixe o Espírito Santo dele te mover, falar com você. E se mova. É para isso que servem as Escrituras, né? Para nos motivar, nos encorajar e nos desafiar. Para sermos diferentes. Em Colossenses 1, 28, olha o que a Bíblia diz. Nós o proclamamos advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Como é que você, lendo isso te chama a atenção, mexe com você, chama você a ter alguma atitude? O que você faria sobre advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentar, né, todo homem perfeito em Cristo? A quem e com quem nós estamos fazendo isso? Apresentando um homem perfeito em Cristo. Olha, e a expectativa é de perfeição. Quem nós conseguimos fazer a pessoa se tornar uma pessoa perfeita? Nós não temos essa capacidade, né? Cristo tem. Quem nós estamos ensinando a palavra de Deus? Não é você estar estudando a Bíblia com alguém que faz parte da vida de um discípulo, mas quem você está ensinando? Quem você está indo visitar, ou no Zoom, ou ligando, ou oferecendo ajuda para ensinar? O passado ainda nos atrapalha? Você tem medo? Se nós temos medo, nos falta amor. Porque onde há amor, não há medo. O que você está oferecendo ao outro? O seu passado ou o seu presente? O seu amor presente. O amor que você quer oferecer agora. Um amor novo. Um amor restaurado. Um amor diferente. Que a gente possa refletir, né, e pensar sobre isso. Porque nós somos chamados para isso. Em Mateus 28, olha o que a Bíblia diz. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus indicara.
Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você agora remeteu a você, quando você leu essa passagem, a alguém, você disse, olha aqui, ó, não é só ser batizado. A pessoa foi batizada, depois ela precisa continuar sendo ainda ensinada. Ensinando-os ao quê? A obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Quem ordenou? Cristo. Quem vai estar sempre com você e conosco e com vocês até o fim dos tempos? Cristo. É Ele. É de Cristo que nós temos que ensinar as pessoas. E a última escritura, a Bíblia diz assim, Colossenses 3, 16, 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Se queremos ensinar, se queremos crescer e ajudar outros a crescerem, o que precisa habitar em nós? A palavra de Cristo. Aonde está a palavra de Cristo? Se ela habita em minha vida, se ela faz parte da minha vida, então a Bíblia diz, ensinem. O que você tem aprendido? Você precisa ensinar. Alguém precisa saber do que você está aprendendo de Deus. E depois, aconselhem-se uns aos outros com o quê? Com toda a sabedoria. E você está lá ensinando, imagina você, vamos cantar uma canção agora? Vamos cantar uma canção? Vamos cantar hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração? Ensinar tem que trazer em nós gratidão. Louvar a Deus tem que trazer em nós gratidão. Tem que trazer a nós o que é espiritual. Isso é a palavra de Cristo. E aí ele fala, né? Tudo o que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aonde eu e você um dia queremos nos encontrar, né? No final de tudo, da nossa caminhada aí com Cristo, junto de Deus. Viver como um cristão, olha, significa estar comprometido com os outros. Você concorda que viver como um cristão é estar comprometido com os outros? Que você precisa estar ligado a alguém, que você precisa estar ajudando alguém? Envolve o quê? Né? Fazer parte de uma comunidade centralizada em Jesus Cristo. Você se sente parte de uma igreja, de uma comunidade? Se você se sente parte, você precisa estar ajudando alguém. Porque ao lidarmos, né, uns com os outros, somos forçados a tratar assim de áreas de nossa vida que evitaríamos em outra situação. Nós evitaríamos. Lembra quando você estudava a Bíblia com você, entraram na sua vida e coisas que você não falaria, que você não lidaria, você só fez por causa da palavra de Deus. Por causa de nosso amor comprometido com outros cristãos, com os irmãos, oramos, refletimos nessas áreas e nos arrependemos. Se alguém chega em você e fala de algo do seu caráter, da sua vida, alguém que você confia, você ouve, você entende, você fala, ore por mim, eu quero me arrepender sobre isso. Por meio de nossos compromissos e como membros da igreja e de uma igreja,
aprendemos mais a respeito do que é verdade, do que é o verdadeiro amor. Sem Deus, sem a igreja, nós não experimentaríamos e nem saberíamos de fato o que é o verdadeiro amor. Porque você já experimentou, como a Bíblia diz. Você sabe, você já até doou esse amor perfeito. E eu e você somos estimulados, à medida que vemos Deus, na vida de outros irmãos, de fato, a nos alegrarmos, né? Quando você vê a alegria do novo cristão, ou alguém que estava lá na caverna, não estava mais servindo, não estava mais aparecendo, de repente essa pessoa decide, e ela volta a servir, e decide a crescer com Deus, você fica maravilhado, você fica incrível. Nossa, como Deus é bom, como Deus é incrível. Ou alguém que não estava mais com a gente, de repente volta, e começa a servir, começa a amar, e começa a ajudar, você fala, nossa, como Deus é incrível. Somos estimulados à medida que vemos Deus na vida de outros cristãos. É incrível quando nos enxergamos, né, amadurecendo. Quando você não fica esperando uma ligação de alguém, você faz a ligação para alguém. Quando você não fica esperando que alguém se convide a vir à sua casa, você se convida a ir à casa de alguém. Quando você liga e a pessoa não está esperando, e você diz, nossa, eu liguei só para orar com você aqui pelo telefone. Você não fica lá na sua casa se lamentando, ou olhando só para você, esperando que alguma coisa aconteça, de algo que você pode fazer acontecer. Nós precisamos amadurecer com Deus. Mesmo quando as coisas na nossa vida não estão indo bem, podemos ser animados pela obra de Deus na vida de outras pessoas. Né? Você vê um irmão crescendo, seja na vida espiritual, seja na vida pessoal. Puxa, aquele irmão conseguiu trocar de carro, comprar uma casa, conseguiu fazer isso, nossa, que incrível, como Deus tem abençoado ele. E até quando situações difíceis acontecem, temos que orar mais, alguém ficou doente, isso é a igreja viva. Isso é a igreja viva. Quando nos importamos com os outros, essa é uma das razões porque Deus não nos chama a correr sozinhos. Quem está correndo ao seu lado? Ninguém? Alguma coisa está errada. Você está correndo com alguém. Você está correndo por alguém. Você está correndo atrás de alguém. E não temos desculpas. Porque o mesmo Deus que eu sirvo é o que você serve. O Deus que você serve é o que eu sirvo. O mesmo Deus que derramou sangue por mim é o que derramou por você. Somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Porque estarmos vinculados à nossa igreja, a uma igreja, estimula também a responsabilidade de ajudarmos de muitas maneiras a cada um crescer na vida cristã. Quando estudamos a Bíblia, somos ensinados a estudar a Bíblia com outras pessoas. Somos ensinados a perdoar, somos ensinados a amar, a nos unir, a sermos pontuais, a sermos tantas coisas que não seríamos naturalmente, mas por causa do nosso compromisso ali com Deus, com a igreja, que Cristo é o cabeça, as nossas vidas mudam. Mudam. E mudam, se você persevera, mudam para sempre. Nunca mais você vai ser aquele antigo homem. Porque agora você é conduzido por Deus. Se você entende isso, essa vai ser a sua perseverança. E às vezes, com o fardo que Cristo pede para você jogar sobre ele, e muitas vezes com leveza, porque você encontrou liberdade em Cristo. Então, eu espero que esses versículos possam nos ajudar a sermos uma igreja que, de fato, ama. Que quando somos chamados a participar de algo, colocamos nossos corações lá. Vamos participar. Vamos estar juntos. É tempo das mulheres? É lá que eu vou estar. Tempo dos homens? Vou estar. Tempo dos novos? Vou estar. O ensaio das canções? Vou estar. Nós precisamos mudar hoje, para que quando voltarmos e estarmos juntos em um ambiente no qual nós vamos nos ver, o nosso reflexo vai ser um reflexo das mudanças interiores que eu tive nesse processo que Deus está trabalhando, para que Deus, de fato, vai brilhar em mim de uma maneira diferente. De uma maneira poderosa.
para que eu e você tenhamos uma igreja exatamente como Deus quer que ela seja, onde Cristo é o cabeça. Há muitas coisas que poderíamos dizer, muitos pensamentos que cada um de nós pode ter, mas de tudo que podemos falar aqui, na ceia, na oferta, nas canções e agora na mensagem, nos faça refletir e nos animar a sermos uma igreja que adora ao nosso Deus. E Deus vai dar o crescimento pessoal e Deus vai dar o crescimento também de pessoas. Amém? Que toda honra e glória seja dada ao nosso Deus a cada dia na sua vida. Que seus tempos com Deus, que o seu ler a Bíblia, que o seu orar seja com um prazer que você não teria, mas que o Espírito Santo te dá. Que o seu querer ajudar alguém não seria natural, mas vai se tornar natural porque o Espírito Santo te dá, te capacita, te ajuda, te inspira e faz você fazer coisas que você não faria naturalmente. Que Deus continue sendo incrível na sua vida. Sempre. Que possamos ter agora uma canção que vai nos ajudar a continuarmos nesse espírito de sermos uma igreja onde o cabeça é Cristo.